Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas torcedores de outros clubes. Esse vídeo aqui, galera, exclusivamente não é para criticar a diretoria, não é para criticar a Zubeldia, não é para a gente criticar aí as cagadas aí, enfim, de toda essa cúpula do São Paulo. Mas assim, vamos fazer um vídeo aqui, esse vídeo aqui. Eu convido você a ficar até o final do vídeo para a gente fazer uma reflexão aqui do que pode dar certo daqui para frente, com algumas mudanças e que vão acontecer, essas mudanças obrigatoriamente elas vão acontecer. E uma pergunta que eu faço para vocês assim: dos jogadores que saíram do São Paulo, eu vou te falar aqui um por um. Acho que dá para colocar a lista aqui, eu acho que dá para colocar aqui. De todos esses jogadores aí, eh, quais deles, ou se algum deles seria titular nesse time? Já que, por exemplo, né, a gente assistiu recentemente aí alguns jornalistas dizendo que os jogadores que saíram estão fazendo falta, o elenco está reduzido, o elenco é limitado, o outro treinador, se chegar, não vai conseguir melhorar o trabalho. Inclusive, quem falou isso foi o Arnaldo, né? Lá do Arnaldo e Tironi, o Arnaldo Ribeiro. Falou se chegar outro. Ele acredita que se chegar outro técnico, né? Outro treinador, daí vai ser pior do que tá. Então, assim, eu acho que são temas para a gente discutir. E há também quem acredite, outros jornalistas também, que a troca do Zubeldia resultaria numa melhora do time. Também tem minha opinião aqui para falar sobre isso, mas aí eu gostaria de convidar você para a gente fazer aqui um vídeo de reflexão para a gente ajudar o São Paulo. Inclusive, eu tenho uma ideia aqui também para a gente poder, de certa forma, né, cara, ajudar o nosso time e continuar contribuindo com o São Paulo Futebol Clube. E detalhe também, o Lucas está retornando, deve retornar aí, a ideia, né, inicial é que retorne aí contra o Santos, tá bom? O Caleri também já estará no jogo da quarta-feira, o Caleri volta, né, para jogar aí no meio da semana contra o Botafogo. A gente tem aí também uma mudança legal nesse time do São Paulo, que eu vou contar aqui para vocês o que vai acontecer, que para mim vai ser sensacional. De verdade, muito boa. Acho que poderemos ter melhora no futebol, acho que com o Zubeldia ou sem o Zubeldia. Mas vamos lá, galera. Primeiramente, deixa eu comentar e perguntar para você então, que esse vídeo aqui é legal para a gente bater esse papo, ó. Desses jogadores aqui que eu vou falar, e aí você comenta aí se faria falta, se faz falta, tá bom? Vamos lá. Dos jogadores que saíram do São Paulo. Então agora já tem gente, assim, defendendo o Zubeldia porque ele não tem mais esses jogadores. Então eu quero saber desses aqui, quais deles ou quem, né, que jogaria hoje no São Paulo e quem também não era aproveitado aí. Olha só, o Wellington, lateral esquerdo, saiu, inclusive fez enfim, não vou comentar, não vou criticar o Wellington não. Fez o pênalti lá na Inglaterra, o time dele foi rebaixado lá, né. Enfim, o Wellington, lateral esquerdo, Nicão, entra nessa lista, mas já estava emprestado e ficou por lá mesmo, né. Matheus Belém, cara, jogou 2 jogos só com a camisa do São Paulo, um contra o Bragantino, né, e outro contra o América Mineiro. Rafinha, fim de contrato, cara, na minha opinião, tá, gente, dentro de campo o Rafinha não tinha mais condições de vestir a camisa do São Paulo. Ele não conseguiu jogar nem no Curitiba, né, o Curitiba rescindiu o contrato dele lá. Caio Mateus é o Caiobinha, a gente sabe também que não estava mais no time principal, estava no sub-20, era reserva no sub-20, inclusive, o Caio Mateus foi lá para o Curitiba. Jamal Lewis, alguém aí sente falta do Jamal Lewis? Ele jogou alguma coisa no São Paulo? Então tá, mas está na lista. Léo Silva, tenho certeza que muitos de vocês aí nem conhecem o Léo Silva. É assim, a certeza que eu falo é porque ele era da base, foi emprestado, retornou para o São Paulo, fez um período de treinos ali, depois São Paulo também aí teve o seu contrato ali encerrado, não renovou. Léo Silva, um volante, tá? O Wellington Rato, tá aí, ó, foi vendido ao Vitória. Eu acho que muita gente vai falar, o Rato faz falta, tá aí, mas enfim, o Rato tá nessa lista aqui. Galopo tá emprestado lá para o River Plate, inclusive o Galopo lá se lesionou novamente lá também, o Galopo, né, galera? Quem mais? Rodrigo Nestor está emprestado ao Bahia até o final de 2025, tem uma meta lá, né? Porque ele atinge o número de jogos, aí o Bahia pode comprá-lo. São Paulo emprestou o Rodrigo Nestor. Michel Araújo foi vendido ao Bahia. E Exson Mendes, rescisão de contrato. William Gomes, foi esse aqui, eu acho que hoje seria utilizado muito na ponta esquerda se ele tivesse hoje, já que não tem outro, né? Quando
o treinador, por exemplo, tira o Ferreirinha para dar descanso pro Ferreirinha, ele tá colocando um lateral na ponta esquerda, né. O Moreira foi emprestado lá ao Porto, tá no Porto B, jogou 8 partidas seguidas, só que o Moreira já se lesionou lá também, né, vai ficar um tempo parado. Santiago Longo, alguém sente falta do Santiago Longo? "Ah, mas ele poderia ser útil hoje", mas assim, cara, alguém sente falta? Jogou no São Paulo? Não jogou. Orejuela, olha isso, hein, esse aqui não compensa nem comentar, né. O Ibali, que tá emprestado também, e o Eric, que foi emprestado agora pro Vitória. Então falo uma coisa pra vocês, eu pergunto uma coisa aí, pro Arnaldo Ribeiro mesmo. O Arnaldo, desses jogadores aqui, quem seria titular no São Paulo aí? Comenta aí pra gente, galera. Desses aqui, quem tem condições de ser titular? Ou teria hoje de estar jogando, de falar: "Nossa, esse cara estaria arrebentando no São Paulo". Então o São Paulo, na minha opinião, fez certo. Isso aqui, pelo menos que a diretoria fez, foi certo, galera. Tirou esses jogadores que eu acho que era um elenco muito inflamado, né, um elenco muito cheio, tá, um elenco grosso, assim, muitos jogadores que ganhando só para treinar, a maioria desses jogadores aí nem jogava, muitas vezes alguns deles emprestados e o São Paulo pagando salário. Aí tá, se você pegar, por exemplo, aí o Eric, ó, poderia ter ficado um pouco mais com o Eric, porque o Lucas tá machucado, não sabe ainda, né, a questão ali do o outro, o ponto esquerdo. Poderia ter ficado, talvez o Eric. Mas o maior erro aí talvez seja a saída do William Gomes. Talvez não, acho que sim, a saída do William Gomes, que era um jovem, mas o Paulo vendeu barato. Então eu pergunto pra vocês, de todos esses, então eu acho, tá, que não dá pra ficar chorando aí as pitangas, galera, pela saída de muitos desses jogadores. Agora, dentro do elenco, existem as peças para substituição, por exemplo, do Lucas, agora é o Lucas Ferreira, mesmo que faça diferente. Tem o Henrique Carmo lá também, se precisar. E pro lado esquerdo? Aí que tá pro lado esquerdo, a gente não tem, é defeituoso o lado esquerdo, porque quando sai o Ferreirinha não tem outro. A expectativa do Zubeldia, por exemplo, é voltar o Lucas, voltar o Oscar, para que ele possa ajeitar aquele lado esquerdo com esses jogadores. O Oscar mesmo só, eu acabei de saber agora, galera, o Oscar vai demorar um pouco mais, provavelmente só lá pro mês que vem, começo do mês que vem. O, o Lucas deve retornar contra o Santos. A expectativa é de que ele retorne contra o Santos. Aí, olha só o que eu falei para vocês. Pô, uma coisa muito boa pode acontecer no São Paulo com o Zubeldia ou sem o Zubeldia. Sabe o que que é? Apareceu aí o Lucas Ferreira, o garoto Lucas Ferreira, e vocês sabem, eu sempre comentei isso aqui, que esse garoto ia atropelar quem tivesse daquele lado. Ele é bom jogador, gente, ele é rápido, forte, ele dribla, ele finaliza. E a gente tá falando só de 2 jogos dele como titular, e ele joga os 90 minutos, ele joga os 100 minutos de partida. O garoto é diferenciado nessa questão física, e ele vai crescer muito o futebol dele. Pensem bem, galera, ele só tem 18 anos, imagina esse garoto daqui aí, né, não vai estar no São Paulo, né, gente. Até o final do ano aí é difícil ele ficar no São Paulo até o final do ano, vai ter uma janela aberta aí no meio do ano. Agora vocês imagina a Europa de olho nesses jovens jogadores, vendo um garoto de 18 anos jogando de titular no São Paulo, defende, ataca, tem um bom passe, tem um bom chute, tem velocidade, é alto, é forte, então assim, ele tem os como os predicados, né, galera, para que realmente ele vá jogar lá no futebol europeu. Mas antes ele tá no São Paulo. E olha só que interessante. Olha isso, Zubeldia. Voltando, por exemplo, quando o Lucas voltar, se o Lucas voltar já contra o Santos, por exemplo, se acontecer do Lucas estiver bem contra o Santos na próxima semana, olha o que o Zubeldia pode fazer. Mantém o Lucas Ferreira, o Ferreirão, né, agora tem o Ferreirinha e o Ferreirão, a galera tá chamando ele de Ferreirão. Então tá, carinhosamente, mantém o Ferreirão, que é o Lucas Ferreira lá na direita, o Lucas Moura no meio, não o Luciano, Lucas Moura ali no meio, segundo atacante. Ferreirinha na ponta esquerda, tá bom. Caleri de centroavante. Tá ruim, galera? Comenta aí. O Lucas Ferreira que a gente pedia, mantém ele no time. Sai o Luciano, faz aquilo que o Dorival fez, coloca o Lucas e mantém o Ferreirinha na ponta esquerda. O que que a gente vai ter desses três aí? Velocidade, recomposição e contra-ataque. E também jogadores que sabem furar bloqueios. O Lucas
o Ferreira, o Ferreirinha e o Caleri sendo o centroavante. Porque assim, de verdade, eu gostaria que fosse o Rian Francisco, tá? Mas ele não vai ter coragem de colocar agora o Rian Francisco de titular. E se você me falar entre o Rian Francisco e o Caleri, eu ia preferir o Rian Francisco, mas ele vai de Caleri. O Caleri é o titular, o Caleri tá voltando. E ele também não vai colocar o André Silva de titular, galera. Então eu tô indo pelo óbvio, não pela minha vontade, ok? Inclusive, antes que eu esqueça, já esqueci, né? Mas vou lembrar agora para você deixar o like. Se você não deixou aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha. Quer virar membro do canal? Vira aí membro do canal por apenas R$ 4,99. Faça parte da nossa comunidade, clube de membros aí do YouTube. Tamo junto, dá essa moral, dá essa força aí. Aqui é sempre Vamos São Paulo. Então vamos lá, sem perder tempo, sem enrolação, beleza? Eu quero você participando aí, comentando, para depois eu responder lá o seu comentário aí nas mensagens. Então vamos lá. Ele vai ter o Zubeldia ou outro treinador, ele vai ter o Lucas Ferreira, galera, fazendo o que o Rato fazia bem, a recomposição. Só que ele vai ter o Lucas Ferreira fazendo melhor do que o Rato fazia, que é atacar também, ir na linha de fundo. O Lucas Ferreira ele trabalha mais com a perna direita, coisa que o Rato não trabalhava, né? Então o Zubeldia ou um outro treinador, que eu acredito que seja outro, e a gente deve ser o Dorival, tá? Mas assim, eu só tô achando, mas tudo indica, o Belmonte ele fala uma coisa emblemática que a gente vai tocar ainda nesse assunto. Deixa eu só terminar essa análise aqui que eu gostei, hein? O Ferreirinha na ponta esquerda, você vê como o Ferreirinha tá voltando também, cara. O Ferreirinha ontem teve uma jogada contra o Cruzeiro, ele tava lá na área pegando a bola. E por isso que ele tá se cansando, ele cansa, sai no final do jogo. Ele sempre foi substituído ali nos 30, uns 25, 27 minutos. Então o Ferreirinha mesmo tem que aproveitar ele máximo quando estiver em campo, porque com esse trabalho de recomposição sobrecarrega ele que ele não é um jogador dotado fisicamente. Já o Ferreirão, o Lucas Ferreira, é esse cara que tem esse dote aí defensivamente e ofensivamente também. Ofensivamente, o Ferreirinha com a bola no pé ali é mais arisco do que o Ferreira, Lucas Ferreira. Ferreirão. E o Lucas Moura jogando com esses dois. A gente vai ver um São Paulo com muita movimentação, galera. Não tô me iludindo, não. Só tô imaginando o que pode ser melhor para o São Paulo. Aí você fala, Big, mas tem o Oscar. Aí que tá. E quando voltar o Oscar? E se o time estiver encaixado lá com Lucas Ferreira, Lucas no meio e Ferreirinha? Aí que tá. Você sabe o que ele pode fazer? Se for o Zubeldia. Ele vai, por exemplo, ele saca o Marcos Antônio e joga o Oscar para volância. Aí estraga. Aí eu não gostaria de que ele fizesse isso. Mas se o Lucas Ferreira tiver comendo a bola, tiver recompondo, e é um jogador que ele vai precisar que faça isso, ele vai ter que escolher. Aí ele vai escolher tirar o Ferreira e jogar o Lucas para a direita e manter o Oscar ali. Aí eu pergunto para vocês agora. Se o Lucas Ferreira estiver jogando muita bola, como ele faz, galera? Vai tirar o garoto de 18 anos que ganharia, está ganhando a posição dentro de campo, para ele voltar com Oscar e Lucas? Porque se o Ferreirinha estiver bem, porque para o Ferreirinha manter também a titularidade, galera, olha o ponto importante, ele tem que estar bem, o Ferreirinha. Porque se o Ferreirinha entrar naquela fase que foi do começo aí do ano, Ferreirinha é reserva. Mas esse Ferreirinha que tá jogando hoje, que tá se salvando aí, inclusive, é o único que praticamente vem se salvando tecnicamente junto com o Lucas Ferreira. Fala mais ali no ataque, é o Ferreirinha fazendo os gols. Nos últimos 2 jogos, 3 gols do São Paulo, 3 gols do Ferreirinha. E aí ele tá se salvando. Então, se esse Ferreirinha tiver jogando dessa forma, ele é titular. E aí não tem como ele sacar do time o Ferreirinha para colocar o Oscar na ponta. Aí é onde ele vai ter que fazer uma escolha difícil. Ou ele vai manter o Lucas ali no meio e deixar o Lucas Ferreira jogando na ponta, ou ele vai ter que sacar um garotão jogando muita bola para colocar o Lucas lá e o Oscar. Aí o São Paulo perde velocidade, mas perde recomposição, defensivamente inclusive, só que ele vai ganhar técnica no meio de campo. Mas de qualquer forma, cara, o São Paulo, por isso que eu falo, eu acredito nesse time do São Paulo inteiro, completo. Não os bagaçados do jeito que faltando 4, 5 titulares. Aí eu acho muito difícil ganhar algumas copas. Mas aí que tá, galera. Quando o Belmonte fala assim, tá? Tá garantido, olha só, tá garantido o Zubeldia, ele vem fazendo bom trabalho, tal, ele tá garantido. Olha só, por que ele cita o jogo do Santos? Ele fala: "Eu garanto para vocês
que no jogo do Santos, aqui no Morumbi, ele vai desembarcar com o ônibus do São Paulo no Morumbi, sendo o treinador do São Paulo. Por que o Belmonte fala isso? Porque contra o Santos, acredito eu, que deve ser o último jogo do Zubeldia no comando do São Paulo. E não é uma questão nem de pressão, é uma questão de mudança. Porque muito se fala aí que o Dorival chegou a um acordo com o São Paulo, vai ganhar tanto, um fala 3 milhões, o outro não, vai ganhar a mesma coisa, com metas e bônus. A gente já falou isso no vídeo mais cedo, acho que vai ficar aqui no card, quem quiser dar uma olhada nessa pedida salarial do Dorival aí, né? Então, o que acontece? Contra o Santos, o Botafogo quarta-feira, depois de amanhã, o São Paulo já tem que ganhar, cara. Não, vamos lá. Não, Big, você é louco, não vai ganhar. Tá, então o São Paulo tem que empatar. Pô, Big, vai ser difícil empatar. Tá, então vamos imaginar que o São Paulo perde para o Botafogo. São Paulo na zona do rebaixamento. São Paulo na zona da degola. Tá levando a crer isso. Aí o que acontece? O próximo jogo contra o Santos no domingo lá. Desespero total. Clássico. Os dois ali na zona da degola, São Paulo e Santos. Se o São Paulo ganha, vocês acham que vai mudar alguma coisa o cenário do Zubeldia? Vocês acham que o São Paulo consegue golear o Santos? Eu acho que não goleia, cara. De verdade, é jogo para ganhar de 1-0, 2-1, sei lá, jogo para ser 0-0, 1-1, o futebol que o São Paulo tá jogando. Aí o mau futebol, o jogo jogado ruim, por exemplo, a gente tá imaginando isso pelo cenário. Ou joga bem, de repente não ganha também, né? Vai saber. E aí é o cenário depois do Santos que eu acredito que seja essa troca de treinador. Belmonte garante que até, olha, ele garantiu que até no jogo contra o Santos será o treinador o Zubeldia, que o trabalho continua. Mas conselheiros, né, todo mundo enchendo o saco da diretoria, pedindo para mudar o comando, mudar o comando. O Santos demitiu aí o Caixinha, o Santos está querendo também o Dorival. Quer dizer, alguns clubes aí vão atrás do Dorival. O Corinthians está lá em iminência lá de demitir lá o Ramon Dias, né? Quer dizer, é a roda, né, de girando dos treinadores. Então a gente acaba sempre tendo os mesmos no comando. Não é que eu seja afim ou fã do Dorival. É que eu acho que a condição do São Paulo vai levar o São Paulo até o Dorival. Então o que acontece, galera? Vindo um novo treinador, ele vai pegar exatamente um São Paulo, já com as peças para se encaixar. Voltando Lucas, voltando Oscar, Lucas Ferreira crescendo, Ferreirinha crescendo, ok? Os volantes ali se consolidando com o Alisson e Marcos Antônio. E digo mais, o Luan tá voltando, tá? O Luan já treinando com o elenco, o São Paulo treinou hoje cedo. O São Paulo treina amanhã cedo também. Amanhã à tarde, informação para vocês. Amanhã à tarde, o elenco do São Paulo já viaja para o Rio de Janeiro, voo fretado da Sideral, do avião aí do São Paulo, né? Entre aspas, o avião do São Paulo, personalizado, todo moderno o avião do São Paulo, viaja para o Rio de Janeiro, lá vai enfrentar o Botafogo lá no Sinteticão na quarta-feira. Então eles viajam amanhã à tarde, mas amanhã cedo tem treino. Então, quer dizer, já vai ganhar mais uma opção na volância. Vocês estão vendo como o negócio vai se encaixando, como o cenário começa a mudar? Por mais turbilhão que seja, por mais o furacão, as coisas estejam fervendo nos bastidores, mas de uma forma ou de outra as coisas começam meio que se acertar assim, ó, involuntariamente. Vai retornando o Lucas, vai retornar o Oscar, o Luan vai estar disponível, o Arboleda já também que nessa manhã o Arboleda também não treinou. Essa manhã o Arboleda não treinou, tá, galera? Com o elenco. O Arboleda continuou fazendo ali recuperação física ali, fortalecimento muscular. Se ele treinar amanhã, ele vai para o jogo. Se ele não treinar, ele não joga na quarta-feira. Eu acredito que não vai jogar, tá? O Arboleda. Porque como deve preservar. Então você tem Arboleda fora, Lucas fora, Oscar fora, o Luiz Gustavo fora, Pablo Maia fora. No mínimo 4 jogadores aí, 4 titulares do time do Zubeldia. E eu acho que com a chegada, acredito eu, com a chegada de um novo treinador, esses titulares alguns vão mudar. E aí fala, Big, e o Matheus Alves? Matheus Alves vai ser utilizado. Sabe o que eu sinto do Matheus Alves? Que tem bela de uma técnica, tá? Não é uma crítica, não. Observação que eu vejo, tá, galera? Durante os jogos. Ele entra afobado, querendo mostrar algo, talvez algo a mais, mas ele entra meio afobado e ele acaba errando uns lances. A gente vai vendo do Ferreira, por exemplo, um jogador que vai ficando mais cascudo.
mas também tem a questão da inexperiência da idade. A entrada ontem, por exemplo, do Rian Francisco, você viu o moleque? Roubou uma bola ali, tum, tá, driblou 2, 3, tomou um rapa, tomou amarelo. Pegou de novo, driblou um tal, já tomou rapa, tomou amarelo. Mas é o cacuete do centroavante. É o Rian Francisco. Essa molecada, ela precisa de mais tempo. Vocês vão ver quando o Henrique Carmo tiver a oportunidade de jogar, e vocês vão ver o que é bom jogador esse Henrique Carmo. Lá na base lá, ele tá readquirindo o ritmo, galera, mas é bom o Henrique Carmo. Vocês vão ver quando ele jogar, você vai falar, nossa, bem que você falou, hein? Esse Henrique Carmo aí, eu não conhecia, o moleque é bom jogador. É porque ele é muito bom. Então o São Paulo vai criando aí, galera, deixa eu tirar isso daqui, pera lá. Obrigado pelo seu apoio mais uma vez, beleza? Tamo junto aí, você que não esqueceu de deixar o like também. Então o São Paulo vai criando essa casca de um novo time a partir da necessidade de não ter esse monte, 19 que eu falei pra vocês aqui. Talvez desses 19, se o São Paulo tivesse aí 19, falar, precisa de um volante, vamos colocar o Santilongo para quebrar um galho. Mas jogaria uma partida e não jogaria mais, né? Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Wellington Rato. Cara, e de certo ponto, Rai Ramos, né? Olha, Rai Ramos, Rafinha. De certo ponto, cara, assim, eu acho que é ciclo encerrado que vai acontecendo aos poucos. E para mim vai acontecer também encerrar o ciclo do Luciano, do Caleri, o momento do Arboleda, do Lucas, do Oscar. Determinado momento, cada um no seu tempo. E a gente vai precisar evoluir, a gente vai precisar dar um passo à frente. Vai chegar um momento que não vai ter mais o Lucas, vai ter que buscar um outro jogador. Vai chegar um momento, ó, o Arboleda não vai dar mais, vai ter que buscar um outro zagueiro, um outro meia. É as coisas normais do futebol. Então, o que eu tô pensando aqui, pensando o que o São Paulo pode fazer para melhorar. Eu sou a favor de manter eu ia falar o Lucão, né? É o Ferreirão, sou a favor de manter ele lá na direita, sou a favor de manter o Ferreirinha na esquerda. E enquanto não tem o Oscar, se for o Zubeldia, coloca o Lucas ali no lugar do Luciano. O Lucas não é meia mesmo. O Luciano também não, mas o Lucas joga muito mais bola do que o Luciano. Ele pode render muito mais do que o Luciano ali. E aí o Caleri, como centroavante, está na hora do Caleri voltar a marcar gols. Quem sabe, com essa nova formação, você tendo Ferreirinha, Lucas Ferreira e Lucas, um time mais rápido, um time que vai entrar mais na área por conta da individualidade deles, um time que vai incomodar mais os zagueiros, quem sabe assim não abra mais espaço e melhore o futebol do Caleri. Porque a nossa crítica com o Caleri é não faz gol, não tá fazendo. Mas quem sabe com uma mudança também de um treinador, ele comece e ele volte a fazer gols, porque é importante pra gente. Por mais que a gente critique, a gente cobra, pô, a gente chora pelo São Paulo, a gente fica indignado, mas tá na hora do treinador reparar as peças que ele tem, que as mudanças que ele pode fazer. Não adianta, não vai voltar o Wellington Rato, o Michel Araújo, o Nestor, o Wellington, o Rafinha, Rai Ramos, o William Gomes, eles não vão voltar. Não adianta a gente ficar chorando aqui pelos 19 que foram. Que desses 19, se 3, 2 aí pudesse jogar hoje, seria muito. Então não adianta os comentaristas que, de certa forma, usam esse argumento para defender o Zubeldia. E mesmo quando tinha esses jogadores, eles não eram muito utilizados. Diga-se de passagem, o William Gomes. E no Campeonato Paulista, por exemplo, a gente teve o time titular à disposição contra a Inter de Limeira, Velo Clube, contra o Corinthians, foi poupado em alguns jogos, mas ele teve à sua disposição, não mudou muito. Certo, galera? Então, na minha opinião, tem jogadores para mudar o perfil do time. Vai depender do treinador do Beldia ou do próximo treinador, que pode ser muito o Dorival Júnior. Tudo indica que vai ser o Dorival. Belmonte garante o Zubeldia até o jogo contra o Santos, mas é lógico, né, galera? Se tomar, sei lá, como que fala? Se perder, vamos usar o português mais comum, se perder pro Botafogo, quarta-feira, depois no domingo, empatar com o Santos, vai ficar insuportável. Ninguém vai aguentar mais, nem a própria diretoria. Aí eles vão entender, falar, ó, vai chegar a hora de mudar. E essa mudança é um acerto com o Dorival Júnior, que fala-se muito nos bastidores, esquenta cada dia, que será o Dorival, a volta dele ao São Paulo Futebol Clube. O que vocês acharam aí dessa análise? Comente aí, fica à vontade, se você não concorda também, fica à vontade para discordar, mas sempre com muito respeito. Com respeito aqui a gente vai sempre trocar uma ideia, valeu?
Então é isso, tamo junto aí, forte abraço a todos, amanhã a gente volta com mais informação, inclusive amanhã o São Paulo, né, viaja para enfrentar na quarta-feira o Botafogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Só para encerrar, o São Paulo hoje, galera, é o 15º colocado. Uma derrota lá catastrófica. Se for perder por 1-0, vai colocar o São Paulo praticamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E isso complica demais nossa situação. Então vamos torcer para que o São Paulo não entre nessa zona de rebaixamento por mais um ano aí não, né? Tamo junto, forte abraço, vamos São Paulo. Big Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o Tricolor.